Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é a professora Dayana, nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar finalizando a unidade 6 do livro 1, certo? Portanto, vamos iniciar fazendo as correções das atividades. Vamos lá então. Então, ficou para vocês estarem realizando as atividades sobre volume de blocos retangulares. Lembram? Que estava na página 233. Então, inicialmente, foi colocado para vocês uma escultura, certo, de um cubo e colocou-se as medidas de comprimento, largura e altura, onde cada uma equivale a 240 centímetros, certo? A partir disso, é possível calcularmos a medida de volume, aonde nós temos que usar o seguinte: medida de comprimento vezes largura vezes altura, ok? Aí nós chegamos na medida de volume, que é isso que nós estamos estudando. Vamos então para a questão 22. Então, podemos dizer que a escultura tem aproximadamente quantos centímetros cúbicos, pessoal? Depois que você multiplica o comprimento, a largura e a altura, nós chegamos em 13.824.000 centímetros cúbicos, ok? Esse daqui já estava pronto para vocês, era só colocar a resposta. Dando sequência, lá na página 234, ele mostra algumas outras unidades de medida, tá? O decímetro cúbico também e o metro cúbico, ok? A partir dessas unidades de medida, também é possível calcular o volume, certo? Então, da mesma maneira, sempre utilizando a forma do comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos lá. Aqui ele coloca, então, o exemplo primeiro do centímetro cúbico, certo? Ele considera o cubinho como tendo 1 centímetro de comprimento, 1 de largura, 1 de altura. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Aí ele coloca assim: se cada cubo tem 1 centímetro cúbico, qual é o volume do empilhamento? Então, aqui, cada um vale 1 centímetro cúbico. Vamos contar quantos nós temos aqui na parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, se eu tenho 8 na frente, tenho 8 na parte de trás também. 8 vezes 2, 16. Então, se há 16 cubos de 1 centímetro cúbico, podemos dizer que o volume do empilhamento é de 16 centímetros cúbicos, porque cada cubo desse aqui vale 1 centímetro cúbico. Próximo. Agora ele já coloca o exemplo utilizando valores, onde nós temos medidas de comprimento, largura e altura, certo? E diz o seguinte, na 24, o volume do bloco retangular com 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura é de... Então, nós temos que multiplicar a medida do comprimento vezes a largura vezes a altura. Portanto, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o volume desse bloco retangular é 16 centímetros cúbicos. Também temos o metro cúbico, certo? O que vai estar mudando aqui? Quando você vai calcular, a fórmula é a mesma, que é comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, ele coloca um exemplo aqui também. Se cada cubo possui 1 metro cúbico, qual é o volume do empilhamento? Mesma coisa. Então, aqui nós temos 6 cubos. 6 vezes 2, 12. Se há 12 cubos de 1 metro cúbico, podemos dizer que o volume do empilhamento é de 12 metros cúbicos, porque cada cubinho vale 1 metro cúbico, certo?
Agora, com essas medidas de comprimento, largura e altura. Vamos lá, então. Então, agora eu tenho que multiplicar, certo? O medido do comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos lá. O volume de um bloco retangular com 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura é D. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, portanto, a medida de volume é 12 metros cúbicos. Temos também o decímetro cúbico, tá? Lembrando que 1 decímetro é a 10ª parte do metro, certo? E 10 decímetros corresponde a 1 metro. Vamos lá, então. De acordo com essa definição, 1 decímetro corresponde a quantos centímetros? Justifique a sua resposta. 1 decímetro, pessoal, corresponde a 10 centímetros, como 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. E 1 decímetro é o mesmo que a 10ª parte do metro. Então, temos que 1 decímetro é igual a 100 dividido por 10, que é igual a 10 centímetros. Ou seja, 1 decímetro equivale a 10 centímetros, certo? Então, o cubo com aresta de 1 decímetro é o mesmo que o cubo com aresta de 10 centímetros, certo? Então, este cubo e este têm os mesmos tamanhos, só muda a unidade de medida. 1 decímetro, 10 centímetros, tá? Agora, nós vamos calcular isso, certo? Como que nós calculamos? Da mesma maneira, certo? Multiplicando as medidas. Medida de comprimento, largura e altura, ok? Ele coloca aqui que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, 2 decímetros é 2.000 centímetros cúbicos. Olha só, ele não tem as mesmas unidades. Aqui tinha que ser decímetro cúbico, ele colocou só o decímetro, tá? Então, vamos explicar o que está acontecendo aí. Para determinar o volume, nós temos que ter o quê? As 3 dimensões do cubo, certo? Então, nós temos que multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Portanto, se é 2 decímetros, cada aresta, então eu tenho o seguinte, 2 de comprimento, vezes 2 de largura, 8, né? 4 vezes 2, 8. Vamos lá novamente. Então, eu tenho 2 centímetros de comprimento, vezes 2 centímetros da largura, 4, vezes 2 centímetros da altura, que dá 8, ok? Então, 8 decímetros. Como 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos, então o volume do cubo é 8 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 8.000 centímetros cúbicos, certo? Agora, aqui nós temos volume e capacidade. O que é esse volume e capacidade? É quando nós trabalhamos com a unidade de medida de litros, certo? Nesse caso, nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Então, vamos lá. Agora, considerando que 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1 litro é igual a 1000 ml, complete a frase. O que é igual a 1 mililitro? 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, que é 1 ml, ok? Na questão 30, é para determinar a capacidade da caixa, tá? Também é bem simples, que nós temos que fazer a mesma regrinha. Comprimento vezes largura vezes altura. Portanto, eu tenho 20 vezes 20 vezes 2, certo? Então, eu tenho que 20 vezes 20 é 400, 400 vezes 2, 800. 800 centímetros cúbicos. Ou 800 ml. Por quê? Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1
litro. E a hora que nós fazemos a transformação, nós temos o quê? Que o centímetro cúbico equivale à mesma unidade do ml, certo? Então, agora nós temos aqui o item da matemática no dia a dia, tá? Essa daqui, as atividades são pessoais, onde vocês têm que fazer apenas continhas de menos, tá? Bem simples essas aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, foi colocado para vocês fazerem a leitura sobre os medidores, né? Os hidrômetros, certo? Para indicar a quantidade de água consumida durante o mês. Depois da leitura, nós vamos para as atividades. Então, vamos lá. Consumo de água entre os meses de maio e junho em uma residência. Eu tenho a leitura em maio e tenho a leitura em junho, certo? Não consideramos os números que estão em vermelhos, porque eles estão oscilando quando você olha o marcador lá do hidrômetro. Então, vamos lá. Qual foi o volume de água consumido no período entre maio e junho nessa residência? Para eu saber, pessoal, qual foi o volume, o que eu vou ter que fazer? Uma subtração, certo? Então, eu tenho que pegar o total que foi consumido em junho, que foi 143, menos o total consumido em maio, que foi 132, certo? Ele já colocou para vocês aqui a continha. Então, aqui nós tivemos um total de 11 metros cúbicos de água consumido, certo? Leia a informação a seguir. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. De acordo com essa informação, responda: quantos litros de água foram consumidos no período entre maio e junho nessa residência? Se cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então nós temos que pegar a nossa resposta, que foi 11 metros cúbicos, e multiplicarmos por 1.000, certo? Então, 11 vezes 1.000, 11.000 litros de água. Próxima página. Ele coloca outro exemplo, tá? Então, nós temos que fazer a mesma coisa nesse daqui. Então, o exemplo dos hidrômetros com a leitura em agosto e a leitura em setembro. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual foi o volume de água consumido no período entre agosto e setembro nessa residência? Então, o que eu tenho que fazer para eu saber? Eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu vou pegar a quantidade consumida em setembro, foi 183, menos 155, que foi consumido em agosto. Vou chegar em um total de 28 metros cúbicos. Próxima. Quantos litros de água foram consumidos no período entre agosto e setembro nesta residência? Nós sabemos que cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, certo? Então, vamos ver. Aqui nós achamos um total de 28 metros cúbicos. Logo, 28 vezes 1.000, eu vou ter um total de 28.000 litros de água. Se em outubro a leitura do hidrômetro dessa mesma residência resultou em 195, qual foi o consumo de água em litros entre setembro e outubro nessa residência? Então, aqui eu tenho que pegar, então, o total em outubro, que foi 195, menos 183, que é a leitura de setembro. Depois de fazer a conta, eu vou chegar no resultado de 12 metros cúbicos, certo? Ou seja, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Portanto, 12 vezes 1.000, eu vou chegar numa resposta de 12.000 litros de água. Certo? Bem tranquilo, né? Essa parte. Agora, nós vamos lá para a página 248, para a questão 10, certo? Na página 248, nós temos o seguinte. Em 1974, Erno Rubik, professor de arquitetura na Hungria, inventou o cubo mágico.
certo? Todos conhecem o cubo mágico. Ele diz o seguinte: se cada cubo unitário que compõe essa peça tem aresta de 2 centímetros, qual é o volume do cubo mágico? Então, para eu saber o volume, eu tenho que multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Vamos lá, então. O comprimento aqui, pessoal, eu vou ter que somar, porque cada um vale 2 centímetros. Então, 2 mais 2 mais 2, 6. Então, o comprimento é 6. Largura, mesma coisa. 2 mais 2 mais 2, 6. E a altura, 2 mais 2, 6. Então, a minha formulazinha será 6 vezes 6 vezes 6, certo? Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar em um resultado de 216, certo? Portanto, o cubo mágico equivale a 216 centímetros cúbicos. Eu só tenho que multiplicar comprimento, largura e altura. Próxima página, 249, exercício 11. Um dos maiores trens do mundo fica na Austrália e tem 682 vagões. Suponha que os vagões desse trem lembrem a forma de um bloco retangular com as dimensões. Então, aqui eu tenho um bloco, certo? Retangular. E aí, nós temos que calcular o volume, tá? Desconsiderando a espessura da parede desse vagão, qual a capacidade que ele possui em metros cúbicos para carregar minérios? Vamos ver a capacidade dele. Qual que é a formulazinha? A fórmula é bem simples. Comprimento, então é 5 vezes largura, que é 2, vezes altura. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Portanto, a capacidade desse vagão é de 20 metros cúbicos, certo? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. B. Qual a capacidade total desse trem em metros cúbicos para carregar minério? Cada vagão tem uma capacidade de 20. Então, nós vamos colocar aqui 20 vezes. Quantos vagões eu tenho no total? 682. Então, aqui eu posso armar a multiplicação. 682 vezes 20. Logo, eu vou chegar em um resultado de 13.640 metros cúbicos. Depois que vocês fizerem a multiplicação, nós vamos chegar nesse resultado. 12. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de água, e que em 5 minutos de banho são consumidos 60 decímetros cúbicos de água, quantos litros de água são gastos em 10 minutos de banho? Então, vamos lá. Se em 5 minutos eu gasto 60 decímetros cúbicos, em 10 eu vou gastar quanto? Só multiplicar isso aqui por 2. 60 vezes 2, 120, certo? Porque 5 minutos vale 60, 10 minutos vale 120. Como nós temos a relação que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro de água, portanto, 120 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 120 litros de água, certo? Então, em um banho de 10 minutos, serão gastos 120 litros de água. Agora, nós vamos lá para a última parte, finalizar. Na página 253, nós temos o seguinte. O que eu aprendi? Então, o que ele pede aqui? Primeiramente, no item o que eu aprendi. Escreva o nome da figura correspondente a cada planificação. Então, que figura é correspondente a essa planificação? Aqui nós temos um prisma de base triangular. Olha só a base triangular do prisma aqui. Aqui nós também temos um prisma, só que esse prisma ele tem a base o quê? Hexagonal. Hexa vem de 6 lados, certo? E aqui, professora, aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Lembrando que a base é o que sustenta o meu sólido geométrico. E aqui, esse é bem fácil, né? Aqui nós temos um
cone, muito bem. E aqui? Aqui nós temos um cilindro. Aqui no cone e no cilindro nós temos o que? Corpos redondos. E aqui, para finalizar, nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base dela tem 5 pontos, ok? Próxima página. Aqui já é envolvendo, né, a determinação de volume, que diz o seguinte: determine o volume de cada figura a seguir, considerando cada cubo como uma unidade de volume. Bem fácil, né, pessoal? E você pode contar ou fazer uma multiplicação, que é mais fácil. Então, aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3 fileiras. Cada fileira tem quantos cubinhos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, eu posso fazer 8 vezes. Quantas fileiras tem? 1, 2, 3. 8 vezes 3 equivale a 24. Se você contar, também vai chegar a um total de 24, ok? Então, o meu volume é de 24 unidades de volume. Aqui eu já não posso multiplicar direto, né? Pela mesma quantidade, mas eu posso multiplicar isso daqui por 2. É só contar a primeira parte e multiplicarmos por 2. Vamos ver, então. Aqui eu tenho um total de 17 cubinhos aqui na parte da frente. Então, se eu multiplicar por 2, porque tem a parte de trás, eu vou chegar a um total de 34 unidades de volume, certo? Ok, pessoal, então aqui está finalizado a unidade 6, certo? Vocês realizem as correções e agora vocês devem ir para a sequência de atividades desta semana, onde nós vamos ter o início da apostila 2, tá? Trabalhando com a unidade 7, ok? Então, boa semana, até a próxima aula.